sem mais enrolação, vamos lá. Banco do Brasil. Algumas coisas interessantes que eu tenho que trazer aqui para vocês, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês percebam, tá? No preço atual de R$ 26,87, o Banco do Brasil está me dando um retorno de 17,5%, né? O que acontece se eu pagar mais barato pelas ações do Banco do Brasil? Se ao invés de eu pagar R$ 26, essa cotação cair para, por exemplo, R$ 20, o que você imagina que vai acontecer com o seu retorno? Seu retorno ele vai ficar maior ou ele vai ficar menor? Vamos ver, tá? Eu colocando R$ 20, o valor de mercado do Banco do Brasil estaria em algo como 114 bi, né? Como o lucro não deve mexer, aí é só uma variação de preço e não de valor, perceba essa diferença, o meu retorno sobe para 21,1%. Por que isso, João? É meio óbvio, tá? Quando a gente paga mais barato por uma ação e o seu fundamento não mudou, você acaba por estar ganhando um yield maior, né? Você está recebendo os mesmos 2,82, como vocês podem ver, por ação, só que você está pagando agora, em vez de pagar 26, 27 reais, você está pagando 20, ou seja, o seu dividend yield passou de 10 para 14%. Então, quanto mais barato você pagar em uma ação, melhor, tá? E isso fica bastante claro aqui. E quanto mais caro, menor o seu retorno, né? Por isso que é tão arriscado você pagar muito caro por um ativo. Então, por exemplo, se você chegasse para mim e falasse, nossa, Banco do Brasil é uma maravilha, eu pagaria até 60 reais por ele. Qual seria o meu retorno se eu pagasse 60 reais por ação do Banco do Brasil? Eu estaria falando de 11%. Perceba que é metade quase do retorno que eu teria se eu pagasse 20, né? E lembro que esse retorno é composto, então a diferença é ainda mais significativa. Então, primeira lição que nós temos, vamos buscar ativos descontados e sempre considerar o que é o valor e o que é o preço. Eu quero pagar preços mais baixos pelo mesmo valor. É basicamente isso. E agora, vamos para o cerne do vídeo. E qual que é o cerne do vídeo, João? O cerne do vídeo é eu entender quanto que eu posso pagar em Banco do Brasil para ter um retorno de 12%, que é um retorno que o pessoal gosta muito, né? 1% a mês e tal. Então tem um retorno estimado. Claro, com essas premissas estipuladas aqui, tá? Mas um retorno estimado de 12%, de 15% e de 20% e de 25%, tá? 12, 15, 20 e 25. São esses os três cenários. E aí o primeiro cenário, eu vou fazer aqui com vocês, tá? Basicamente tem que utilizar aqui, a partir da planilha, atingir meta, tá? E aí você define essa célula. E eu quero que o meu retorno seja de 12%. 2%, 1% ao mês e tal, alterando o preço. E aqui ele vai me dizer qual o preço máximo que eu posso pagar para o Banco do Brasil. E aqui temos. Então, se eu quero um retorno de 12% ao ano, considerando que será 5% em dividendo e 7% em crescimento, eu posso pagar no máximo R$ 55,74 para o Banco do Brasil. Se eu pagar mais, meu retorno é menor do que 12%, tá? E agora, se eu quero um retorno não de 12%, mas de 15%, qual seria o máximo preço? Claro, pessoal, considerando essas premissas, tá? Que eu poderia pagar por Banco do Brasil. Vamos dar uma olhadinha, né? Com 15%, vocês já vão olhar que... Opa, peraí, agora se eu quero 15% de retorno, né? Eu não posso mais pagar mais que R$50, eu vou ter que ser mais seletivo, Banco do Brasil. Eu não posso pagar mais do que R$35. Perceba que o valor diminuiu bastante para que seu retorno aumentasse. 15%, claro, considerando essas premissas, né? E agora vamos para um retorno ainda mais robusto, mais ousado, 20%. Eu quero ter um retorno de 20% em Banco do Brasil, João. Qual que é o máximo valuation que eu poderia pagar nele, considerando novamente essas premissas, tá, pessoal? Então vamos lá, 20% de retorno, alterando a célula, eu quero alterar o meu preço, tá? E aí, isso vai me dar o preço de nada mais, nada menos do que a bagatela de R$ 21,79. Então, se você pagar isso, você ganharia mais que 20% de retorno esperado, estimado, a partir, novamente, das premissas, tá? Claro, assim, varia muito, porque o lucro ele pode variar ano após ano, o ROI e o payout ele varia ano após ano, mas esse é só um exercício para vocês entenderem como as coisas funcionam,
E aí eu pagando próximo de R$ 21,79 no Banco do Brasil, o meu retorno estimado é algo como 19,9%, tá certo? Por fim, o retorno que quase um sonho, né? E aí lembrando, pessoal, 19% ao ano é quase o retorno que o Buffett teve, Warren Buffett, né? Bom, e se eu quisesse ter um retorno de 25% ao ano, estimado, né? Um retorno aí estimado de 25% ao ano. Quanto que eu deveria pagar por Banco do Brasil no máximo? E basicamente eu teria um valor por ação de nada mais, nada menos do que a bagatela de R$ 15,65. Qual é o seu preço médio do Banco do Brasil? Qual o retorno dentre esses que eu trouxe que você imagina que conseguirá atingir? Coloca aí então, sim, se você tem um preço médio abaixo de 15,65, muito possivelmente você vai ter um retorno próximo desses 25. Claro, lembrando, não é um retorno garantido, varia conforme várias premissas aqui colocadas, mas eu acho que com isso vocês têm uma boa ideia de alguns parâmetros. O primeiro é que quanto mais barato você pagar, melhor, maior o seu retorno isso ficar. E a segunda é a faixa de preços que vocês poderiam estar buscando investir em Banco do Brasil, tá certo?